Beleza, começou a gravação do nosso encontro de hoje de Direito Penal 3, dando continuidade à análise do tipo penal de homicídio. Na semana passada, nós demos uma paradinha, né, na análise do tipo em específico de homicídio para poder traçarmos, né, lembrarmos dessa diferença entre circunstância qualificadora e as majorantes. Tá? Qualificadora: se trouxer novos elementos para o tipo, aumenta a pena mínima e a pena máxima. Não significa que a qualificadora ela modifique a essência do crime, tá? A essência do delito. Ela traz novas circunstâncias aqueles elementos do tipo penal, ao tipo base. Vamos dar um exemplo aí no delito que nós estamos tratando, que é o crime de homicídio. Matar alguém. Conduta objetiva, eventualmente dolosa, que visa com ânimos necandi, com ânimos de ceifar a vida de outro ser humano. Tá? De outro ser humano foi redundante, né? Com ânimos de ceifar a vida de um ser humano. Tá? Essa é a essência do delito. Ceifar a vida de alguém mediante emprego de asfixia vai levar uma circunstância, um acréscimo a essa conduta. Tá? É como se fosse um acessório. E é qualificadora por quê? Porque lá dentro da previsão legal, lá dentro do tipo penal, vai ter uma modificação da pena. A pena vai sair daquela pena base do caput e vai se levar para de 12 a 30 anos, tá? Sai lá da mínima de 6, dobra a mínima para 12 e joga a máxima para 30. Tá? Diferente de circunstância majorante, que a circunstância majorante ela é uma causa de aumento, tá? Ela. Peraí que alguém está pedindo para entrar. Vamos lá. Ela é uma causa de aumento. Ela prevê um acréscimo proporcional, um acréscimo em fração a uma determinada pena. Tá? Então aqui ó, o texto da lei fala em aumentar a pena com uma determinada fração. Né? E aí eu coloco aqui como exemplo no 57, parágrafo 2º A, inciso 1º do CP, que é o roubo majorado mais conhecido por todos, que é com o emprego de arma de fogo. Depois eu vou apagar esse reiniciar. Vou apagar logo agora, senão eu vou esquecer, né, que a gente parou por aqui. E aí isso vai ficar feio lá no nosso PDF. Dito isso, né, fizemos novamente essa lembrança da diferença de qualificadora para majorante. Tem especial relevância quando formos analisar o parágrafo primeiro, que vai falar da circunstância especial de diminuição de pena, que é comumente apresentada aí como homicídio privilegiado. Lembrando que para ser privilegiado é o mesmo raciocínio da qualificadora. Para ser privilegiado deveria haver uma previsão de nova pena. O que ocorre ali no parágrafo primeiro é, na verdade, a previsão de uma redução proporcional que atrai uma causa especial de diminuição. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, continuando sobre 121, 121 é passível de rito penal especial do júri. Ao crime de homicídio se aplica o procedimento do júri, que é bifásico. Coloquei aqui bifásica, vamos, né, já dar uma mexida nisso aqui. Poxa. Não, é procedimentabilidade do júri que é bifásica, tá certo. Desculpa, gente, minha culpa. Eu coloquei uma coisa aqui, eu li a minha maneira de explicar, né? Vamos lá. Ao crime de homicídio se aplica a procedimentabilidade do júri, que é bifásica. Por que eu estou falando sobre isso? Todos os livros de processo penal que você pegar vai estar lá descrito que o procedimento do júri é um procedimento penal de ritualística especial que encontra-se dividido em duas fases. A primeira fase, uma fase preliminar, que vai do oferecimento da denúncia até a decisão de pronúncia, e com a preclusa decisão de pronúncia, ou seja, quando dela já não for mais cabível recurso, iniciar-se-á a fase de plenário ou a fase do júri propriamente dito, que ela se inaugura ali com a preclusão da pronúncia, o juiz despacha para 422, né, que é para que as partes falem ali em provas, confirmem, ratifiquem ou retifiquem o rol de testemunhas, tá? Isso é um pouquinho de processo, lembrando que no júri a primeira fase cabe arrolar até 8 testemunhas, na segunda fase cabe o arrolamento de até 5 testemunhas. Na prática a gente confirma as 5 primeiras da resposta, mas isso é algo que quando a gente tiver a oportunidade lá, ou em prática penal ou em processo penal, eu volto a falar.
Mas por que eu faço essa observação aqui? Porque com certeza alguns de vocês, ou pelo menos algum dentre vocês, como eu, gosta de vez em quando dar uma papirada ali no Nut. Gosta de ter o livrinho do Nut à mão. E o Nut é o único doutrinador. É excelente. Eu estou elogiando, tá, gente? Que fique claro isso. Adoro o livrinho do Nut, tá? Principalmente o livrinho dele de prática, né? O manual de petições dele. Pô, ele é muito, muito interessante. Não é o de mais fácil leitura, tá? Mas ele é muito, muito interessante. Ele traz ali umas observações, um olhar diferenciado para você aprofundar alguns conceitos, né? Para a tua petição ficar mais interessante, né? Mais permissa vênia o uso da adequação, entre aspas, né, mais saborosa, fica aquela petição mais gostosa, né, de apreciar. Mas não é o livro de mais fácil leitura. Por que eu estou falando dele? Eu adoro o livrinho dele, principalmente o manual. Mas ele fala ali que o procedimento do júri é trifásico. Ele diz que o procedimento do júri, que é o que nos interessa para o 121, é um procedimento que prevê em sua primeira parte uma fase preliminar, né, de uma persecução prévia. Após preclusão da sentença de pronúncia, teria uma fase de preparo para o plenário, que seria ali do 422, que é o antigo libelo acusatório, até o dia da reunião do conselho de sentença para que se vote o mérito da causa. E assim, data máxima vênia, quem sou eu para querer descortar de todo o resto da doutrina, né? Não é, pô, tá todo mundo, mas também não significa que o Nut esteja errado. Eu leio com muito prazer essas lições do professor nesse seu manual, porque faz todo sentido. Essa fase ali de preparo para o júri é uma fase que quem está ali na prática forense, no dia a dia, vê que é uma fase toda cartorária, que você trabalha todo internamente ali o processo, preparando o processo para essa nova avaliação, porque a fase preliminar ela é presidida e decidida pelo juiz togado, presidente do tribunal do júri. A fase de plenário, onde se julga realmente o mérito da causa, que procedimentabiliza a análise do comportamento supostamente delitivo em crime doloso contra a vida, ela é presidida pelo juiz togado, presidente do tribunal do júri, mas ela é decidida meritoriamente pelo conselho de sentença, pelos 7 membros da sociedade que foram alistados, sorteados e eleitos para compor aquele conselho e decidir o destino de um de seus pares com relação à suposta prática de um crime de homicídio. Tá? Então, por que eu digo isso? Entre um momento e outro, existe uma fase ali que é toda procedimentalzinha, toda de cartório, de fornecer documento, de confirmar testemunha, de realmente preparar. Me parece muito lógica, muito adequada, perfeita essa análise. Eu tô, na verdade, não estou falando mal de ninguém, pelo contrário, estou elogiando muito essa visão que não é instrução probatória, né? Também, Gabriel, é como se fosse uma renovação da instrução probatória, que antes levava o nome de libelo acusatório, onde você confirmava todo o carreamento de provas e tal. Aí houve uma modernização, houve uma reforma da ritualística do júri, e com essa modernização o procedimento se tornou um pouco mais célere, tá? Algumas coisas lembram muito do procedimento antigo, né? Eu não sou, né, um advogado tão antigo assim, mas eu peguei no iniciozinho da minha militância, como alguns de vocês sabem, sou formado em 2003, comecei a advogar em 2004, essa reforma foi em 2008. Então ali nos meus primeiros anos da advocacia, eu ainda peguei esse finalzinho ali, trabalhei com um advogado muito famoso, para falar bem pode falar o nome, trabalhei com um advogado chamado Edson Ferreira aqui na Baixada, que ele enfim, aprendi muito no escritório dele, trabalhei, tive a oportunidade de auxiliá-lo em grandes casos, né? E vi, né, muito dessa questão, trabalhando com uma pessoa de bom nome, né? Uma pessoa de conhecimento irretocável, né? E o que eu estava falando isso para vocês?
porque eu preciso marcar isso. Porque de repente alguém, que o livro do Lúcio é tão gostosinho de ler, que de repente alguém focou, não, é trifásico, é trifásico, é trifásico, é trifásico. Aí chega no exame de ordem, procedimento bifásico. Né? E fala, pô, o Léo tá falando aqui que é bifásico, tá falando besteira. Não é isso. Então, vamos focar. Nossa primeira missão, passar no exame de ordem, crime doloso contra a vida, procedimento penal especial do júri, procedimento bifásico. Beleza, gente? Então vamos lá. É um procedimento bem mais elastecido que apresenta à sociedade a oportunidade de decidir o mérito da causa. Dito isso, como é uma fala de condom processual, vou deixar essas observações, esses lembretes de lado e vamos partir aí para o nosso para a nossa análise do tipo penal. Alguns crimes contra a vida que devemos ter em mente para raciocínio por exclusão. Por exclusão, por quê? Para a gente poder saber quando é homicídio simples. Porque, na verdade, se você for parar para pensar quando é homicídio simples, é muito difícil da gente caracterizar o homicídio simples. Quase todo homicídio que nós vemos aí, seja por notícia de jornal, seja por ilação intelectual na hora de nós conversarmos nos nossos encontros, eles serão exemplos de homicídios ou qualificados, ou coloco aqui privilegiados, mas ou são isso aqui com alguma ressalva. Deixa eu colocar até uma aspas aqui, porque me incomoda um pouquinho, tá? A melhor técnica diz que quando ocorrem aquelas circunstâncias do parágrafo primeiro, são causas especiais de diminuição, tá? Ou vai ser um homicídio culposo e tal, e o simples é muito difícil. Eu vou falar agora para onde você se pô, dá um exemplo aí de um delito de homicídio. O cara atravessou a rua e foi lá, deu um tiro na cabeça do outro que estava tomando uma cerveja no bar. Tudo bem, faz de conta que a gente está vendo um filme, que você não viu só a cena assim acontecer. Faz de conta que você conhece todas as circunstâncias e os motivos pelos quais aquele homicídio aconteceu. Teve motivo para ele atravessar a rua e dar um tiro na cabeça daquela pessoa? Teve. Ele recebeu um dinheiro, foi contratado para isso. Opa, é a qualificadora do motivo torpe. Teve, porque no dia anterior o cara que estava tomando lá um cafezinho no bar, a vítima xingou a mãe do autor do crime. Opa, aí teve motivo fútil. Tá vendo? Então é muito difícil. Mas foi o cara que deu uma surra na mulher dele e acabou vindo a matá-la. Foi causa eficiente para a sua morte. Opa! Né, na forma lá da Lei Maria da Penha, crime de feminicídio, né, contra a mulher em razão da rejeição de sua condição de mulher em si, a qualificadora lá do inciso 6º. Então, você tem geralmente a presença de uma ou mais qualificadoras. Então, nós devemos ter em mente esses são alguns dos crimes contra a vida que nós devemos ter em mente para, não é caso de aborto, não é caso de infanticídio, não é caso de latrocínio, não tem nenhuma qualificadora. O delito não foi culposo e nem foi, aspas, privilegiado, não estava abraçado pelaquela causa de diminuição, especial diminuição de pena ali, então é simples caput. A gente só consegue ver o homicídio simples do caput, né, por exclusão dos outros tipos de crimes dolosos contra a vida. Vamos lá. O homicídio, a ver que nesse slide eu já coloquei essa aspasinhas aí, né? Que é orientação assim literal doutrinária, tá? Homicídio privilegiado, causa especial de diminuição de pena. Trata-se, na verdade, de causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 1º do artigo 121 do Código Penal. Aí eu faço uma reprodução do parágrafo, só para ficar mais fácil a nossa leitura, né? Se o agente comete o crime impelido por relevante valor social ou moral, vírgula. O valor social ou moral, ele está aqui, ó, destacado, né, da violenta emoção. Vem esse ouzinho ali, ó, que vai vincular, ó, ou sob, cadê minha setinha aqui, ó, aqui, mouse? Ou sob o domínio de violenta emoção. A violenta emoção não está isolada, ela está aqui amarradinha ao logo em seguida a injusta provocação da vítima. O juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Não está dizendo que a pena vai mudar lá pro a pena será de 1 a 3 anos, por exemplo, colocando uma máxima na metade da mínima do simples. Não é isso. Pode reduzir de 1/6 a 1/3. Então, se estiverem ausentes as qualificadoras, estiverem ausentes outras circunstâncias e o crime doloso tiver sido praticado ou por relevante valor social ou por relevante valor moral, ou coloca aqui, ó, separado do relevante valor, tá?
sob domínio de violenta emoção seguida de injusta provocação, porque a violenta emoção isolada ela não vai atrair essa causa de diminuição, tá? Ou por violenta emoção logo seguida da injusta provocação, reduz a pena de 1/6 a 1/3. Aí você pensa em uma conta fácil, né? Vamos pensar na mínima do homicídio simples, que é 6 anos, né, do caput, com a redução máxima, que é 1/3 de 6, 2 consegue fazer uma mínima aí de 4 anos, né? Já melhorou a condição, né, do nosso cliente, né? Já melhorou bastante. Então, o crime privilegiado, novamente, ressalto que esse termo privilegiado ele deve ser lido com ressalvas, mas ainda assim faço uso dele, porque no livro, na doutrina, vocês vão ver, né, aqui mesmo acho que eu já guardei, eu gosto muito de usar paralelamente o Auri Lopes, tá? Recomendo para vocês, assim, fazendo propaganda de livro não, mas eu sei que a galera gosta muito de ter um livro que vai servir para o exame de ordem. Assim, livro fácil de ler, não é dos mais baratos, mas que é top assim para o exame de ordem, que todos os outros doutrinadores eles comentam o livro dele em algum momento, é o livro do Tourinho, do Fernando Tourinho. E o Tourinho ele tem a coleção de processo penal, né? Isso para falar aqui em processo penal, aplicado ao direito penal. E ele tem o manual de processo penal. O manual de processo penal é um volume só, não é caro e, assim, para exame de ordem, super te atende. Particularmente gosto muito também do Nicolite. Para direito penal, eu gosto muito do Regis Prado, mas é um livro mais caro, tá? É um volume único, quase R$ 400, mas é completão, não tem posição. Eu tenho esse, professor. Você tem esse? Quem falou comigo agora? Pela voz foi Gabriel. Sim, sim, sim. Eu Isso, estou até acompanhando a aula aqui através dele. ele é maravilhoso. Cara, o Regis Pô, Prado. ele é show de bola. Eu vou te falar, o meu Regis Prado que eu tinha ficou desatualizado, é antigo, né? E aí, para eu preparar a aula, ele já não serviu mais. Na época, a editora ainda me mandava livros. Deixa eu ver aqui. A editora chegou a me mandar esse aqui que eu estou usando, a Ímpeto chegou a me mandar o Rogério Greco, que está mais atualizado. Gosto muito dele também, que eu sei que o aluno gosta. Mas a RT, salvo engano, era a editora do Regis Prado. O que você tem aí está publicado por qual editora? Gabriel? Bom, enfim, a editora do Regis Prado não me mandou mais, e quando eu fui ver para comprar 400 e tantos reais, eu falei, é do Editora Forense, professor. Forense, né? O Gabriel perguntou aqui, Ferreira de Caxias, não, é do centro de Nova Iguaçu. Tem um monte de Edson, é só o Paraibinha baixinho. Né? Lá do centro de Nova Iguaçu, amigo, um cara, né, que eu só tenho elogios para ele. Se vocês conhecerem, pode falar, pô, eu tive aula lá com o Léo, ele se amarra na tua, gente boa. Né? Mas vamos lá. Como eu estava falando do Regis Prado, até para ficar uma recomendação bibliográfica, é um excelente livro, mas é caro. Mas vale o investimento para quem puder. O chato é porque quando tem alteração e ele desatualiza, ele fica com aquele sentimento que jogou 500 pratas no lixo. O meu eu dei para um aluno, falei, tá desatualizado. Cara, não, me dá do jeito que tá, que qualquer coisa é melhor do que o que eu não tenho. Mas vida que segue. Tá? Dos baratos, né, para direito penal material, eu, assim, apesar do Greco ter umas posições controvertidas, eu gosto muito dele. Por quê? Para exame de ordem ele atende bem. Tudo que ele fala, se você colocar do jeito que ele apresenta no exame de ordem, você se dá bem. Então, pô, nossa primeira missão, passar no exame de ordem. Depois a gente pensa no resto. Tá? Vamos lá. E o privilegiado se dá quando a lei prevê uma pena em específico mais branda para o caso de cometimento de um delito com circunstâncias diversas da narradas no bojo do tipo penal. Assim como é para o qualificado. Tá? O privilegiado propriamente dito é quando a lei prevê que preveria uma outra pena e não uma proporção para redução. Entretanto, costumeiro chamar-se a esta causa especial de diminuição de pena, né, que nós estamos apresentando, de privilegiadora do tipo de homicídio. Então, dentro desse contexto e por estes motivos, é muito comum você ouvir, tal homicídio foi homicídio privilegiado. Bom, na verdade é com essa causa do parágrafo 1º. Vamos lá.
Das espécies de diminuição. A diminuição de pena aplicável ao crime de homicídio, segundo a lei, poderá se dar em 3 hipóteses. Né? Quais seriam essas 3 hipóteses? Por relevante valor moral, por relevante valor social ou violenta emoção. Vai falar, Léo, tá na ordem diferente do que tá lá no código. O código tá falando social, moral e violenta emoção. Eu coloco nessa ordem porque eu acho mais fácil de explicar para vocês nessa ordem. Porque o valor moral tem a ver comigo, o valor social tem a ver com o todo, vai de mim para o todo. É um valor que é meu e que é do todo. Né? E a violenta emoção tu coloca separadinho. Porque a violenta emoção você depende muito para a caracterização da violenta emoção. Enquanto causa de diminuição, enquanto privilegiadora do crime de homicídio, do cometimento do crime de homicídio, você depende ali de uma relação, de um ajuste fino entre a violenta emoção, aquela e a imediatidade da injusta provocação. E essa injusta provocação, ela não é uma provocação assim, comum. Ela é uma provocação que ela toca com a devida proporção da fala, mas ela toca de tal sorte, aspas, a alma daquele que vai cometer o delito, que ele simplesmente ele modifica, ele entra num estágio ele sai do eixo comum dele, ele não é que ele fique imputável, ele vai para uma outra percepção da realidade. Né? Eu tenho um colega advogado, entendo, não é nenhum tipo de crítica a religião nenhuma, que ele fala assim, cara, eu só consigo ver violenta emoção como aquela coisa que acontece com o cara que ele incorpora o coiso e sai fazendo coisa que nem ele vê. Porque vocês já devem ter ouvido os antigos usar aquela expressão ali, a vista escureceu, fiquei com sangue nos olhos, quando eu vi já tinha feito. Essa é a violenta emoção. É você pegar aquele cara manso e pacífico que, impelido por um estímulo externo, provocado pela vítima dele, fez com que ele imediatamente reagisse de maneira não habitual e desproporcional, causando ou vindo a adotar um comportamento que é a causa eficiente da morte daquela pessoa que impeliu ele de uma violenta emoção. É justificável? Não vai ser apenado? Não, vai sofrer pena. Mas guardadas as devidas proporções, é como dividir uma culpa com a vítima. Eu acho esse termo duro. Eu tentei ao máximo evitar esse termo dividir culpa com a vítima, porque vítima nunca tem culpa. Tá? Mas é só para a gente conseguir refletir sobre isso. É porque a vítima ela dá o start no comportamento, ela é responsável pelo start do comportamento abruptamente violento daquele agente. Tá? Vamos aqui para os próximos slides que eu vou tentando aperfeiçoar nosso diálogo sobre isso. Tá? Então, o que é o relevante? Professor, Oi. Professor, uma dúvida aqui. Aqui fala logo em seguida, tem um tempo assim específico na lei, por fora? Para a violenta emoção, não. Para a violenta emoção é de imediato. A pessoa se cega e vai, e parte. Tá? Se tiver um tempo, vira premeditação, né? Aí você pode até cair numa qualificadora de motivo fútil, ou, por exemplo, por emboscada, tá? Nada impede que ocorra um certo elastecimento no tempo. Então, a tua pergunta é bastante relevante, Macedo. Por quê? Você imagina que o sujeito que sofre a injusta provocação, ele seja amarrado. Qualquer motivo. O cara vai lá, amarra o cara, cospe na cara dele, sei lá, faz um escarcéu com ele. E quando ele consegue se soltar, ao invés de adotar aquele... Porque aí já sai lá da legítima defesa, tá? Quando ele consegue se soltar, ele imbuído pelaquela fúria, ao invés dele ir na delegacia registrar ocorrência de tortura, de lesão corporal, seja lá o que for, ele imbuído por violenta emoção, sangue nos olhos, tá? Ele ficou doido, tá? Ele perdeu o centro de raciocínio dele. Ele pegou a primeira coisa que viu na frente, faca, caco de vidro, pedaço de paralelepípedo, e quando achou o agressor foi lá e, pum, atingiu, adotando um comportamento que fosse causa eficiente à morte daquele indivíduo. Tá vendo? Não é com aquela imediatidade
de condão instantâneo. É o logo após. Um logo após um pouco mais estendido no tempo, mas na primeira oportunidade possível. Você pensa aí também, vamos dizer, vou tentar, é porque eu estou até adiantando um pouquinho mais o exemplo da violenta emoção, mas é isso aí. O nosso encontro tem que ser construído mesmo, nem que eu tenha que inverter o meu planejamento, porque é uma troca. Você pensa aí, aquele camarada, aquele franzino, tem uma certa discussão com um camarada grandalhão, né, que domina ele, que nem amarra, mas que tem um artigo que fala sobre a violenta emoção, tem, é o parágrafo 1º do 121. Tá? Eu acho que eu colacionei ele ali. Deixa eu ver aqui nos meus slides. Tá aqui, ó. 121, parágrafo 1º, se o agente comete o crime impelido por motivo relevante, valor social ou moral ou violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação. Essa percepção do lapso temporal para a ocorrência da injusta provocação é que vai variar, né? Então, só para retomar o exemplo, tu imagina aquele cara franzininho e tal, aí o cara grandalhão, ele pega, dá uma coça nele, faz alguma coisa extremamente humilhante e sei lá, né? É porque eu acabo caindo lá pro crime sexual, eu não queria entrar nessa parte. Não ainda. E faz alguma coisa extremamente, né, humilhante com ele, né, qualquer tipo de agressão nesse sentido. E vamos supor aí, ó, quebra o pé do cara. Aí o cara não consegue reagir naquele momento. Mas ele tá ali imbuído de ódio. Ele consegue se arrastar pro carro dele, pegar uma arma que tá lá dentro, se arrasta ainda pra uma esquina, fica lá cambaleando, negócio de filme, né? Atrás de um poste, esperando quase meia hora com o pé quebrado, ensanguentado, esperando o cara passar. Passou 1 hora depois, ele desferiu 3 disparos no sujeito, que foi causa eficiente de sua morte. Pô, 1 hora, 2 horas depois. Mas foi imbuído por violenta emoção logo após a injusta agressão? Foi o logo após possível. E vejam bem, não é exatamente uma vingança, porque dependendo do lapso temporal, dentro do quadro emocional que se der, e a gente está falando de avaliação da conduta praticada em razão de um desequilíbrio emocional. Percebam que, naturalmente, uma eventual avaliação psicológica ou psiquiátrica é recomendável dentro de um caso como esse, tá? Mas eu só estou querendo dar 2 exemplos onde existe um elastecimento desse Valeu, período, beleza? Mais alguém? Não? Então, depois do ato, uma dúvida, depois de ato, o praticando teria que se entregar à delegacia para confessar? Não necessariamente, porque assim, a confissão, aí é matéria de direito processual, o que você consegue na prática com a confissão? Atrair a pena atribuída ao delito para a pena mínima, né? É muito difícil na prática você falar para o teu cliente, se entrega, né? O fato dele não se entregar, eu não vejo assim, grandes motivos para que você aumente a pena, né? Tenha uma influência. Mas na prática, o que vai acontecer com a colaboração desse camarada que praticou o delito sob violência e emoção, caso ele confesse, entregue, coisa do tipo, né? Primeiro, né, que se ele, teoricamente, isso aí magoa bastante o camarada quando está militando no direito penal, porque aí tu fala, caraca, teoricamente, era uma coisa, eu mandei o cara fazer e não aconteceu, agora o cara vai querer matar a mim. Aí o advogado criminalista fica doido, despreocupado. Mas assim, em teoria, se após a prática do delito ele se dirigisse a uma delegacia, confessando, se entregando, olha, matei o camarada, razão dessas circunstâncias, estou aqui. O que se esvaziaria no momento dessa entrega? Se esvaziariam as motivadoras de uma eventual prisão preventiva, né? Porque aí o camarada não oferece risco à ordem pública, ele não é um criminoso quanto mais, não oferece risco à ordem econômica, não é crime contra a economia popular, não oferece risco à aplicação da lei penal, porque ele foi lá, ele se entregou, se apresentou, faz comigo o que quiser, eu estou aqui, já fiz o que tinha que fazer. E
não ofereceria risco à conveniência da instrução criminal, porque ele fez mesmo, ele está colaborando. Então, o que teoricamente poderia acontecer com essa hipótese que o Carlos está trazendo aí é, você afastar a possibilidade da aplicação de uma prisão cautelar como uma prisão preventiva e conseguiria fazer com que esse camarada respondesse em liberdade para solto defender, se submeter a uma pena estatal. E isso é interessante, às vezes você consegue, inclusive, atrair aí para esse sujeito, para esse agente, o início de pena em regime aberto. O início de pena em regime semiaberto é bem interessante essa possibilidade, tá, gente? Mas tudo, né, em comunhão ali, explicando para o teu cliente que tem também a possibilidade dele ficar um tempinho preso. Mas mas no caso, se tiver o risco de ele tiver uma instabilidade emocional mental, não caberia ele responder em liberdade, né? não caberia, porque essa instabilidade emocional causada pela violenta emoção, ela foi temporária. Mas no caso, se fosse alegado que ele teria problemas psicológicos. Aí é outra história. Aí você, de repente, tem que ter uma medida um incidente de insanidade. Tá? Aí tem uma outra questão de caráter processual. Se você for caminhar por uma vertente de desequilíbrio psicológico que se assenta, que é uma realidade dele que não foi momentâneo, que não se deu em razão da violenta emoção, aí você caminha para uma outra vertente, você pode até estar arrumando para uma internação para esse camarada durante o período de persecução penal. É meio perigoso lançar... né? Oi? Pode piorar o caso dele. Piorar ou colocar ele numa circunstância que você não vai conseguir estabelecer uma estratégia de defesa com chances de absolvição. Mas a maior parte das vezes o cliente desse tipo ele não vai muito pela vertente do incidente de insanidade, porque ele te limita. Eles vão mais pro tudo ou nada. Né? O que é o tudo ou nada? Vamos lá, ligar uma legítima defesa, uma circunstância, uma causa de diminuição. Aí se der errado, vai pegar uma qualificadora lá em cima. Ah, mas tem aí 60%, 50%, 40% de chance de dar certo ou ter uma boa redução? Tem. Ah, eu prefiro abraçar esses 10% de chance de dar certo. Né? Porque quando você caminha para o viés do incidente de insanidade, você de cara você já afasta aí uma possibilidade de absolvição. Você vai trabalhar com outras circunstâncias. Tá? Mas, perfeito? Então vamos voltar aqui. Relevante tal. Vamos lá, para o relevante valor moral. Né? É aquele que, embora relevante, leva em conta apenas os interesses do agente, comparando-os com o do homem médio nas mesmas circunstâncias. E aí eu coloco, quando eu reproduzo, eu acho isso egoisticamente forte, porque se tem relevante valor moral, eu acho que egoisticamente é uma palavra que não se compatibiliza com a moral. Mas quem sou eu, né? Porque é assim por dizer nas palavras da maior parte da mais celebrada doutrina, né? E aí vi de Greco, Delmanto e Tourinho, eles usam esse termo, né? É um motivo egoisticamente considerado, né? É um motivo, um fator que fez com que aquele agente, olhando para o seu próprio umbigo, para os seus valores da sua moral particular, que nem sempre se engendram com os valores sociais, o levou a cometer ou a praticar determinado crime. A doutrina coloca como principal exemplo o pai que mata o agente que praticou o crime sexual contra seu filho. Né? Aquele camarada que chegou em casa e pegou o filho chorando, fulano abusou sexualmente de mim, e eventualmente com circunstâncias de violência, ensanguentado, ou coisa do tipo, ou que chega no hospital e o filho está lá, foi vítima de estupro, aí pergunta, quem foi? Foi Tício. Aí vai lá, Caio correndo matar Tício, imediatamente, tá? É claro que não é esse imediatamente, ele não tem a ver com o relevante, a violenta emoção, mas ele vai na sequência. Por quê? Até para a caracterização do relevante valor moral ou social deve ser assim ato contínuo. Se houver premeditação, planejamento, você pode eventualmente estar afastando essa condição de diminuição. Tá? Algo que é bem importante falar nesse momento, lembrar, salvo engano, eu já coloquei no slide ali na frente, mas se não coloquei, é até bom a gente lembrar para inserir, é que essa circunstância, essa causa especial de diminuição de pena, ela não necessariamente colide com as qualificadoras.
eu posso ter um tipo penal, eu posso ter uma prática delitiva com ânimos necandi, com ânimos de matar, aonde a prática seja por relevante valor moral ou por violenta emoção, né, que seja privilegiado e também qualificado. Porque vocês vão notar que as três hipóteses do delito na forma, aspas, privilegiada, abraçadas pelas hipóteses do parágrafo 1º, são hipóteses subjetivas. Né? O que é uma hipótese subjetiva? Tem a ver com os motivos que levaram aquele comportamento e não com o modus operandi do comportamento em si. Tá? Vamos chegar mais à frente nas qualificadoras, a gente vai trabalhar isso com bem mais cuidado. É importante nós marcarmos neste momento. As três circunstâncias que estão inseridas lá no parágrafo 1º, elas têm condão subjetivo e elas podem harmonizar-se com as qualificadoras de caráter objetivo. Elas são incompatíveis com qualificadoras de caráter subjetivo. Ora, por evidente, eu não posso matar alguém por relevante valor moral porque eu vou receber um dinheiro para isso. Está dentro da minha moral receber dinheiro? Não, estou confundindo o motivo torpe com o valor moral. Mas a gente vai complicar isso um pouquinho mais para frente, que o motivo torpe é a primeira qualificadora. Não, complicar para descomplicar, né? Falar o problema para depois a gente desembaraçar e não esquecer as diferenças. Vamos partir para o valor social. O relevante, e temos que ter um cuidado muito grande aí com o valor social. Teve até um colega dentro de vocês que no primeiro encontro falou: e se matar lá o Lulinha? Fala, não, mas pelo amor de Deus, não é assim. Ele pode, na tua percepção, né, ser um traidor da pátria, mas a percepção de traidor da pátria é mais ampla do que um movimento isolado e ela tem que ser inquestionada, viu? Por ampla maioria. Já vamos falar sobre isso nesse slide. Tá? O relevante valor social. O relevante valor social se caracteriza e diferencia do relevante valor moral, pois não considera uma motivação ou impulso egoisticamente considerado, ou seja, que só se adequa aos meus valores pessoais, tá? Mas sim uma motivação que toca a toda a sociedade e atende aos interesses de uma coletividade. A doutrina majoritariamente exemplifica esta hipótese com a possibilidade da prática do delito contra traidor da pátria. E aí, né, eu não me lembro, sinceramente, me perdoe o nome do colega que deu o exemplo do político corrupto na semana passada, mas foi um exemplo ótimo. Por quê? Que a gente só tem que adaptar e ter um pouquinho de cuidado com ele. Por quê? Porque o próprio Greco, eu lembrava que eu já tinha visto alguém falar de político, particularmente os livros que eu uso aqui para montar as nossas aulas. Eu uso esse camarada aqui que eu esqueci o nome dele, o Nidal Ahmad, né? Que é um livrinho de prática menor. Eu gosto de usar o Greco, gosto de usar o Bittencourt e complemento com a partezinha processual muito do Auri Lopes, do Nicolite e do Torinho. Tá? E aí, quando falou isso, eu falei, cara, eu vou dar uma caçada lá, que eu acho que tenho quase certeza que foi o Greco. Tem um outro que eu esqueci o nome que tá lá em cima que eu uso também, que é mais antigo, tá desatualizado, mas eu adapto, né? Eu tenho quase certeza que foi o Greco, porque é um dos mais atualizados que eu tenho aqui, e dito e feito, tá? O Greco traça o paralelo com a possibilidade de homicídio praticado contra político corrupto por agente revoltado com a situação de impunidade do país. Ponto. Devemos ter certa cautela ao considerar tal hipótese, pois para emoldurar-se o comportamento havido pelo agente na causa de diminuição espelhada pelo relevante valor social, precisaríamos estar diante de uma situação de quase unanimidade do sentimento coletivo, e não de parcialidades em razão de posicionamentos políticos questionáveis por disputas ideológicas ou não. O que eu quero dizer aqui? Né? Vamos dar 3 exemplos aí bem pátrios com relação a isso, e por favor, né, não achem que eu estou fazendo nenhum posicionamento político, não é o caso. Tem um colega que falou, mas se for lá e matar o Lula, então é relevante valor social. É um posicionamento de um colega. Mas só que o posicionamento de considerar-se o ex-presidente Lula especificamente como traidor da pátria é um posicionamento parcial. Não é um posicionamento de ampla sociedade. É bem meio a meio mesmo, nós sabemos disso. Tá? Então, este tipo de prática ele estaria muito mais próximo de um motivo fútil do que de um relevante valor social. Ou até mesmo, se eu for puxar aqui
para uma circunstância de diminuição, uma causa de diminuição, até por um valor moral. Né? Dá para discutir, mas como não é uma unanimidade, não é algo que uma unanimidade assim, de quase 100% da população, tem um pouquinho de dificuldade de a gente caminhar para o valor social. Tá? Em contrapartida, vamos pensar, isso é a defesa do cara que deu lá uma facada no atual presidente Bolsonaro durante a campanha, alegar valor social porque ele considerava, que o cara lá alegou que, né, diversas barbaridades contra o atual presidente, né? Improvadas, né? Não provadas, infundadas, tanto faz, não quero entrar nesse mérito. Mas ele pode ser considerado que estava atingindo um traidor da pátria, que estava por relevante valor social? Por óbvio que não, porque aquele foi um comportamento que foi impelido por uma parcela bem distinta, bem meio a meio ali, de pessoas que rejeitavam aquele posicionamento. Então eu ainda entendo que aquele comportamento é um comportamento que está mais próximo de qualificar a conduta, de aumentar a pena atribuída àquela conduta, do que de atrair para uma causa de diminuição. Porque está no finalzinho aqui, posicionamentos políticos, a observação que eu fiz, né? Posicionamentos políticos questionáveis ou disputas ideológicas. É algo bem meio a meio. Aí um terceiro exemplo, bem pátrio, que eu gostaria de colocar para vocês, né? E até conversando com um colega, eu falei, poxa, eu queria tanto dar um exemplo no Brasil, e a gente vê nos livros e tal, quando se comenta sobre isso, o pessoal menciona Hitler, né? Se um alemão desgostoso pela vergonha que Hitler fez a Alemanha passar, com aquele comportamento genocida, né, digamos que ele não tivesse morrido na guerra, e aquele camarada visse assim, o Hitler passando, matou ele. Né, relevante valor social, porque assim, é inegável que ele teve um comportamento repudiável por toda a sociedade. Aí tem um colega advogado já mais velho que falou assim, cara, é o exemplo do Collor. Né? Eu era molequinho na época do Collor, né? Então não posso falar com tanta propriedade, mas eu lembro, e aí os mais experientes me ajudem, que muita gente foi à miséria quando ele aprendeu lá, quando ele absorveu, né, pegou o dinheiro que todo mundo tinha na poupança, porque o pessoal sobrevivia daquele dinheiro, sobrevivia dos juros que aquele dinheirinho fazia, era uma verdadeira forma de subsistência. E do dia para o outro, se tu tivesse lá 50 mil reais na poupança, ele disse, opa, é meu aqui, agora é do governo, um dia eu te devolvo, mas no momento é meu. Então, assim, a população massivamente revoltou-se com aquele comportamento. Então, conversando com esse colega, eu falei, Léo, de repente é um bom exemplo. Se alguém naquela época visse lá o ex-presidente passando e matasse ele, provavelmente eu estabeleceria uma defesa por relevante valor social, porque aquela irresignação generalizada de quase da totalidade da população contra um ato que foi absorvido pelo povo naquela época como um ato de traição do povo que o alçou ao poder. Tá? E aí, só para poder encaixar esses três exemplos na nossa feliz ou infeliz realidade, né? E prestigiar a bola que o colega levantou, que se você, que eu não me lembro do seu nome, por favor, você denuncie aqui para poder te elogiar, mas a bola que você levantou para mim no encontro passado fez com que eu instigou a minha curiosidade para traçar esses paralelos e aperfeiçoar esse material que está sendo apresentado. Beleza? E aí eu coloquei aí no nosso último parágrafo do slide uma hipótese que cai mais no exame de ordem. E aí vamos se preocupar lá com a nossa questãozinha de exame de ordem, que é a hipótese da eutanásia. Né? A eutanásia seria a modalidade mais comum da prática do delito de homicídio impelido por relevante valor social, ou seja, ninguém na sociedade fica satisfeito em ver uma pessoa sofrendo com uma doença terminal e os médicos dando morfina e o cara tá sentindo dor e chorando e o sofrimento humano exacerbado. É claro, vão ter os membros da sociedade que vão falar que não é para tirar a vida humana de maneira nenhuma, mas qualquer um não tiraria a razão, não aguentei ver meu pai sofrendo lá na cama e desliguei a máquina, né? Pus fim à vida dele, pratiquei a eutanásia, pelo amor de Deus, joga a primeira pedra, né? E é aquela coisa, eu posso não concordar com aquele comportamento deve ser penalizado, mas de maneira mais branda, porque houve toda uma questão
né, de valores engendrados, valores morais engendrados, por isso valores sociais, envolvidos na subjetividade da tomada de decisão para que aquela conduta fosse executada. E aí eu lembro a vocês, né, o inter criminis, que inicia-se na cogitação, atos preparatórios e execução. Qual o caractere subjetivo observado pelo agente nos atos preparatórios, que foi o gatilho comportamental para início de execução? E aí está a subjetividade da conduta que deve ser abraçada para análise desse tipo. Bom, não vou terminar o nosso encontro ainda não, tá? Tá caindo. Não, mas tá. Mas vamos seguindo. Eu vou gravar, tá, Elias? Elias colocou que tá caindo mais que bêbado. Mas olha só, tô gravando. E se você perdeu alguma coisa. Hoje eu não digo que hoje eu tenho algumas coisas para fazer aqui. Eu tenho um TCC da galera para corrigir. Tô bem cansado. Mas eu vou fazer a conversão e vou postar no YouTube no máximo amanhã. Se você consultar depois de meio-dia o Classroom ou meu site, o vídeo do nosso encontro de hoje vai estar lá. Galera, até aqui tudo bem? Tá dando para acompanhar legal essas diferenças? Beleza? Perfeito, professor. Gabriel. Perfeito entendimento. Show. Gabriel, foi você que levantou essa bola da última vez ou foi outro colega? Em relação ao político corrupto e tal? Não fui eu não, professor. Foi tu não? Eu até queria lembrar qual foi o colega para poder até agradecer, né? Como eu falei aqui. Porque instigou a minha curiosidade de fuçar aqui, cara, qual foi o autor que falou? Foi o Marcelo. Foi quem? Marcelo. Marcelo? Show. Foi. Não sei se o Marcelo tá aqui hoje ou não, mas se ele não tiver, depois vocês falam, pô, Léo, né, tava falando, tu ajudou aí o desenvolvimento aí da aula, com certeza, porque eu tive que buscar lá e eu tô aqui com o Greco do meu lado que fala, né, traz essas letras em todos os seus tons. Vamos lá. Né, vamos avançar aqui, vamos fechar as causas de diminuição por hoje, que aí no encontro que vem a gente trabalha todas as qualificadoras e caminhando aí para o fechamento do homicídio, tá? Hoje vamos fechar com o parágrafo 1º. Então, ó, o que eu estava falando, violenta emoção, a gente já falou bastante, vamos colocar aí na nossa projeção para colocar também no materialzinho que daqui a pouco eu compartilho. Violenta emoção, ela tá ali, ó, acoplada, tá juntinho com a injusta provocação. Hipótese que requer seja demonstrado liame, que vincule causa e efeito. Daqui a pouco um ezinho a mais ali. A injusta provocação deve, redundância planejada, tá? Deve provocar um estado instantâneo de alteração de ânimo, que altere consciência ou até mesmo percepção do agente quanto à realidade que o cerca. É aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, né? É aquilo que no popular, de vez em quando você não ouve alguém falar, pô, fulano fez não sei o que comigo e, pô, o tempo fechou, não via mais ninguém na minha frente. E numa dessas, gente, quantos e tantos casos não falam assim, eu não via mais ninguém na minha frente, dei um monte de tiro nele, acabei acertando até meu irmão que estava atrás dele, né? Uma circunstância que ele devia esperar, mas que ele realmente não projetava na simulação particular, porque ele não fez nenhum tipo de simulação, ele simplesmente reagiu quase que animalescamente a uma provocação pretérita e injusta. É uma forte e relevante perturbação que leva a variações sintomáticas de comportamento, como sudorese, alterações térmicas, aceleração do ritmo respiratório e daí por diante. Pô, Léo, fica falando dessas alterações sintomáticas, caracteres de cunho médico aqui pra gente, por quê? Percebam quando a gente fala em violenta emoção, como eu disse, nós estamos partindo da análise das emoções de um ser humano, de um indivíduo. E a análise emocional de um indivíduo é muito difícil. Recomenda-se, por evidente, perícia, né, entrevista com psicólogo ou psiquiatra. Mas e quando isso não é possível? Né? E quando já está tão afastado do delito ou que as circunstâncias não convergem para isso? Simplesmente aquele réu fica refém, fica abandonado pelo Instituto Processual Penal da possibilidade de provar sua violenta emoção? Por evidente que não, né? A prova testemunhal dentro da ritualística penal, da procedimentabilidade penal, ela é muito forte, né? Se você pega pessoas que estivessem ali no entorno, que observaram aquele quadro e que relatem alterações como essas, elas, em seus depoimentos engendrados, já conseguem conduzir a análise da conduta para a demonstração da violenta emoção. Tá certo? Muitas vezes você pega alguém que viu,
Pô, ele começou ele começou a chorar, 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 começou a babar, 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 eu saí de perto. E aí quando eu vi, aquele rapaz agarrou o pescoço do outro e deu tanto soco nele até que o garoto morresse. Ou apertou o pescoço do outro até que o outro morresse. Olha lá, ó, injusta provocação, comportamento animalesco, detalhes sintomáticos que podem servir de, como eu anotei aqui, liame, que vinculem a causa da provocação ao efeito de comportamento homicida com efetivo resultado morte. Tá? É delicada a hipótese, pois a falta de liame que faça com que o agente perca temporariamente o pleno domínio de suas emoções poderá afastar a causa de diminuição, ou pior, atrair termos que qualifiquem a conduta. Aí no próximo slide, deixa eu ver se eu fiz isso aqui. Fiz. Eu lembrei, né, daquela minissérie Gabriela, né, que eu vi a antigona lá com a Sônia Braga e gostei muito mais da nova, né, lá com a, salvo engano, Juliana Paz, né, eu gostei muito mais daquela, né, mais contemporânea minha. As duas foram excelentes, né, são obras de arte da televisão brasileira, né, mas servem toda hora pra gente exemplificar alguma coisa aqui na... Da história ou da atriz? Cara, eu falando em atriz, as duas tem seus predicados proporcionais, cada uma a seu turno, né? Mas eu achei que a adaptação mais moderna, eu gostei da maneira ali do Zé Vilker, que eu uso sempre em aula aquele comportamento do personagem do Zé Vilker para exemplificar a antiga legítima defesa da honra. Eu gostei muito da mais moderna, dos episódios que trataram do julgamento do Zé Vilker, né, que eu não lembro nem o nome do personagem dele, pelo homicídio da esposa do amante. Ela me chamou mais atenção. Eu não sei se porque eu já era formado em Direito e aquilo me chamou um pouco mais de atenção, ou se foi pelas protagonistas, né, que foram muitas. Mas vamos colocar aí, hipoteticamente, que tenha sido pelos exemplos, né, pela coisa do direito, né? Pelo menos aqui. Saí bem, né? Foi pela história. Mas vamos lá. Violenta emoção. Imaginemos, né, um rapaz que ao chegar em casa flagra sua esposa em pleno ato sexual na cama com outra. É o caso do Zé Vilker, né? Chegou e caramba, o dentista não tá, né, fazendo o dente esqueci o nome da atriz lá, que é alguém que lembre aí, me ajuda, né? Maite Proença. Maite Proença, obrigado. Então vamos lá, né? Corrente majoritária, corrente majoritária, isso daí não tem nem corrente majoritária, já foi expurgada essa ideia, tá? Legítima defesa da honra não se aplica à sistemática penal pátria. Aquilo que antigamente se chamava legítima defesa da honra, que foi criticado, né, já tantos anos atrás, na obra literária Gabriela, né, que foi aquela virada de pensamento ali do início do século, hoje em dia, se acontece algo do tipo, é motivo fútil, vai qualificar a pena, vai aumentar a pena. E pode ser duplamente qualificado, porque você tem ali, né, o motivo fútil, você tem o feminicídio, desprezo à condição de mulher, você tem ali uma questão muito, muito delicada. Mas vamos aproveitar o exemplo. Entretanto, modifiquemos o exemplo, para a gente poder aproveitar aqui para a gente. Esse amante, né, da esposa do nosso personagem hipotético, não obstante ter flagrado, né, durante o ato sexual que denota o adultério, lá a esposa dele, aquela cena lá da Gabriela, né, aí ele levanta-se, né, o autor do adultério, lá o dentista, vamos supor que ele levante e desfira um tapa no rosto do marido traído, ao que pergunta valentemente, né, e daí, irmão, vai fazer o quê, ô frouxo? Aí o marido traído, cegou-se, sangue nos olhos, sofreu uma violenta emoção provocada pela injusta agressão. A injusta agressão, o injusto impulso, né? A injusta motivação. Olha aí, um gatilho comportamental que fez com que logo em sequência a injusta provocação, o traído golpeasse esse provocador com qualquer objeto pesado que tivesse ali, né? Vamos, né, meio que Sherlock Holmes, né? Pegou um castiçal, aquele jogo detetive, né? No quarto com um castiçal, matou aí o amante, né? O senhor Mostarda. Pegou aí o castiçal e pum, deu na cabeça do amante de sua esposa.
né, qualquer coisa que estava a seu alcance, sendo esta conduta causa eficaz para a morte do amante da esposa. E aí sim, nessa adequação exemplificativa, que provocado por por injusta provocação, por um injusto comportamento, logo após ele surtou, né? Ele, dentro deste contexto, provocou, né? Adotou um comportamento com ânimos necantes, que foi causa eficaz da morte daquela vítima. Aí sim a gente adequa o exemplo para a causa especial de diminuição de pena. Isoladamente, percebam que isoladamente, se você tira esse ajustezinho da injusta provocação, você pode atrair o comportamento para um comportamento qualificado, tá? Isso no júri, cara. O júri, quando trata desse tipo de coisa, por mais que seja um crime tenebroso, mas quem tiver a oportunidade de ir, principalmente o júri no Rio, tem sido muito bonito, né? O plenário do júri ali do Rio tá muito legal mesmo, né? Tá uma espécie de como é que se diz? Tipo agora me fugiu, tipo uma arquibancada, sabe? Tá uma coisa muito bacana de você assistir. E quando você puder assistir esse tipo de discussão, fica muito acalorada e muito técnica entre ali o membro de MP e defesa, que geralmente se sustentam. É muito engrandecedor assistir esse tipo de audiência. Vamos lá. Verificamos, no caso, a imediata reação, a injusta provocação. Provocação esta que levou o agente do homicídio a sair de seu eixo de normalidade comportamental, ingressando num rompante de fúria, que não se verificaria caso não fosse provocada pela vítima. Tá? Olha, mas então é impossível defender violenta emoção se o cara simplesmente flagra a mulher na cama com outro de maneira inesperada, aquilo não pode atrair a ele um rompante de fúria? Pode, você consegue fazer essa defesa, tudo vai depender de prova. Prova é matéria de direito processual. Eu quis adequar um exemplo a circunstâncias mais próximas do que se pudesse provar dentro deste contexto. Tá? Bom, vamos lá, o próximo slide seria para iniciar o homicídio qualificado. Eu vou pedir a Vênia para colocar aqui a observação que a gente vai continuar daqui, né? Daqui no próximo encontro. E por hoje, né, gente, eu já segurei bastante vocês, 20 para as 10. Então, no próximo encontro, a gente fecha a parte do homicídio qualificado. Na parte do homicídio qualificado, a matéria corre um pouquinho mais rápido, então eu acho que dá para a gente fechar o 121, tratando lá, né, de outras circunstâncias que são interessantes para análise desse tipo penal. Só um minutinho para eu encerrar aqui a gravação.